estamos aqui na nossa terceira pílula de numerologia. E eu quero começar com uma curiosidade, onde muitos alunos meus me perguntam por que que a gente não soma o número 9, né? Ele é um número neutro, ele não é relevante. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê de o número 9 não ser considerado na soma. Mas antes, que tal darmos uma passadinha pela numerologia caldeia e a cabalística? A Caldeia foi uma região histórica localizada no sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. E hoje essa região é localizada entre a Síria, Turquia e Iraque. Essa região era habitada pelos caldeus, um povo semita, formado de judeus, árabes, assírios, e houve destruição dos templos sagrados judaicos por duas vezes, né? E é importante frisar que essas duas destruições ocorreram no nono dia e no mesmo mês do calendário judaico, né? Que seria 9 de Av para eles. E, em um sentido mais amplo e esotérico, caldeia pode ser usada para se referir ao conhecimento antigo, né? Especialmente a astrologia e a magia, porque os caldeus eram famosos por seus estudos matemáticos, astrológicos e divinatórios. Diferente da numerologia pitagórica, que associa números de 1 a 9 às letras do alfabeto, de forma sequencial, a numerologia caldeia atribui valores numéricos com base na vibração e no som das letras, no caso hebraica. E os caldeus também acreditavam que o nome de uma pessoa continha a essência e poderia influenciar o seu destino. Para eles, o nome de nascimento representava um caminho de vida, enquanto o nome pelo qual a pessoa era chamada trazia vibrações externas que afetavam a personalidade e as oportunidades. Eu queria que vocês fossem percebendo as relevâncias e similaridades com o que a gente usa hoje. A numerologia caldeia não apenas reduz os números a um único dígito, mas também ela considerava os números 11, 22 e 33 como sendo números místicos, carregados de um significado especial. E que vocês percebessem a similaridade com o que a gente faz hoje, tá? Tanto da questão de caminho de vida, de probabilidades de acontecimentos, já naquela época, na Caldeia, isso já existia da forma deles, né? E cada número estava associado a um planeta ou divindade. Os caldeus usavam esse conhecimento para fazer previsões e aconselhar os reis e sacerdotes nas suas decisões. Olha só que importante que isso era, né? Vamos ver aqui alguns dos deuses que eles consideram, os planetas que eles consideravam, né? Então, o número 1 seria o Sol, representando a liderança. Presta atenção, muita similaridade, tá? O número 1, o Sol, representando a liderança, o brilho, a independência. O número 2, a Lua, a emoção, a intuição, a sensibilidade. O número 3, Júpiter, a expansão, a sorte, a sabedoria. O número 4, Rahu, desafios, inovação, rebeldia, né? Lembrando que Rahu não era um planeta físico, não é um planeta físico, e sim um nódulo lunar, um ponto matemático que representava uma interseção entre a órbita lunar e a eclíptica solar, neste caso, o Sul, sendo considerado um planeta sombra, que influencia fortemente o karma e o destino. Já o número 5 representava Mercúrio, que é a comunicação, a inteligência, a versatilidade. Número 6, Vênus, a beleza, o amor, a harmonia. Já o número 7, Ketu, representava a espiritualidade, mistério, introspecção. E também, como Rahu não é um planeta físico, é um nódulo lunar, um ponto matemático no céu, nesse caso ele representando o norte, né, formado pela interseção da órbita da Lua com a eclíptica solar. O número 8, Saturno, disciplina, karma, trabalho árduo, e parou por aí. Aí, na tabela de valores da numerologia caldeia, acontece algo diferente do que nós usamos hoje na numerologia pitagórica. A disposição dos
números em relação às letras são diferentes. Por exemplo, o número 1 representa o A, I, J, Q, Y. O número 2, o B, K, E, e assim por diante, por todos eles. Esse sistema ainda é utilizado por algumas escolas esotéricas, especialmente por aqueles que buscam a numerologia mais mística e conectada às tradições ancestrais, inclusive na numerologia pitagórica e também na cabalística. Muita coisa se entrelaça aí. Já na numerologia cabalística, qual é a diferença? São sistemas totalmente diferentes de interpretação dos números e a sua influência na vida das pessoas. Aqui, essas relações estão mais ligadas à espiritualidade. Elas têm suas raízes no conhecimento místico da Cabala, uma tradição esotérica judaica que busca entender a natureza do universo, a alma humana e a relação com o indivíduo. A Cabala é um sistema de sabedoria que se baseia em interpretações místicas da Bíblia. A árvore da vida, na Cabala, é um símbolo central representando os diferentes aspectos divinos e os caminhos que a alma segue para alcançar a iluminação. Ela é composta de 10 esferas, ou sefirats, que são relacionadas a diferentes atributos de Deus, como sabedoria, compreensão, beleza, poder, etc. Cada uma das 10 esferas da árvore da vida representa uma vibração numérica e um aspecto divino. A esfera 1, Keter. Keter significa a coroa, né? O princípio divino, a pureza, a criação. O 2, o Chokmah, a sabedoria, inspiração, energia criativa masculina. 3, Binah, entendimento, estrutura, energia feminina, disciplina. 4, Chest, misericórdia, amor, expansão, generosidade. 5, Geburah, força, justiça, disciplina, coragem. 6, Tiferet, beleza, equilíbrio, harmonia, iluminação. 7, Netzach, vitória, emoção, criatividade, intuição. 8, Hod, glória, inteligência, razão, estratégia. 9, Yesod, fundamento, inconsciente, sonhos, conexões espirituais. E 10, Malkut, reino, mundo físico, manifestação material. Ainda nós temos a esfera 11, que se chama Dat. Ela não é exatamente uma sefirá, uma esfera como as outras, uma esfera fixa, mas é um ponto de transição entre os mundos superiores e inferiores. Ela representa o conhecimento oculto, o ponto onde a mente transcende a dualidade e alcança a sabedoria divina. Surge quando ela atinge, ou quando se atinge, a Chokmah, que é a sabedoria, e a Binah, que é o entendimento. Ela fica entre as duas. Certos números podem ser mantidos sem redução, porque carregam significados mais profundos. Porém, existem também os números kármicos, que são o 13, o 14, o 16 e o 19. Porém, além da soma final do nome, também analisamos as sequências numéricas internas que aparecem dentro do nome. Essas sequências revelam padrões energéticos ocultos e aspectos mais profundos da personalidade, missão de vida e desafios. Por exemplo, a sequência 111 é o despertar da consciência. A sequência 222, o caminho do equilíbrio. O 333, expansão e crescimento espiritual. 444, proteção e conexão com a realidade. 555, mudanças e transformações. 666, o número de equilíbrio entre o espírito e a matéria. 777, o chamado à sabedoria divina. 888, abundância e colheita kármica. 999, conclusão e final de ciclo. 000, o vazio e a unidade como um todo. Comparando a numerologia pitagórica e a cabalística, na numerologia pitagórica, ela é muito usada para autoconhecimento, coaching, orientação vocacional e o próprio desenvolvimento pessoal, né? Já na cabalística, ela é mais voltada à busca espiritual, à conexão com energias superiores e interpretação mística da vida.
né? Então, aqui eu gostaria de deixar muito claro que esse método que eu utilizo de 360 graus faz uma junção de todos esses métodos, tá? Um pouquinho de cada coisa. Tudo se relaciona, tudo tem o mesmo sentido. E, no final das contas, tudo chega a um mesmo final, a um mesmo objetivo, que é analisar o destino de uma pessoa e as transições energéticas e vibracionais que ela passa durante a vida. Análise de nome, de sobrenome, análise de sequências numéricas, apesar de nós não falarmos na metodologia pitagórica de 777, 8888 e tal, tão declaradamente como na cabalística, nós também vemos, tá? De uma certa forma, aparece na numerologia 360 graus, isso aparece muito claramente dentro dos gráficos. Quantos quatro você tem, quantos oito, quantos sete, quantos zeros. O zero aparece de uma outra forma dentro desse método, como sendo um desafio secundário. Tá? Então, eu queria que vocês vissem aqui a importância, né, dessa junção de conhecimentos. Tá? Agora, vamos então decifrar o mistério do número 9. Essa ideia, né, provém da numerologia caldeia. Nesse sistema que eles utilizavam, o número 9 era considerado um número extremamente sagrado e raramente atribuíram uma letra, porque ele era visto como um número divino e intocável. Ele seria carregado da sabedoria divina. O número 9 representa Marte, a energia, guerra, determinação, o sagrado e não usado. E mesmo se você somar 1983, por exemplo, excluindo o 9, o dígito final vai ser sempre o 3. Tá? Porque a técnica usa a propriedade do módulo 9 e é como se os múltiplos de 9 fossem nulos nesse sistema. Então, tira-se os 9 fora para trabalhar só com os dígitos remanescentes. Uma curiosidade também do 9 é que ela também é muito usada no ensino fundamental para conferir o resultado de contas. Tá? 9 fora, 9 fora, 9 fora. Tá ok? Então, um grande abraço a todos. Muito obrigada. Os destinos dos caldeus, não. Mas sim, um nódulo no dado. A numerologia caldeia não produz, e sim um nódulo no entre os rios Trig e o Frates, mas sim um nódulo no dar